Vamos desta vez pintar um limão nesta série de filmes de frutos. Vamos pintar um limão e vamos começar. Pronto, foi feito um desenho prévio, mais ou menos do limão, como vocês estão a ver. Tenho aqui apontadas as zonas de luz, sombra. Estão a ver, a luz vem nesta direção, é sempre um princípio. Digo sempre, deve-se pintar do claro para o escuro. Vamos começar com um limão transparente. Um limão transparente, começamos com um limão transparente, um amarelo limão transparente e cá vai. Muito devagar, a tinta diluída, temos que ir diluindo e incorporando-a aos poucos. Começam, vocês vão ver, começo com um limão aqui, vou sempre dando, estão a ver, com a água. Este lado é muito aberto, não tapam todo, deixam aqui, esta parte é aberta com a água, mudando de pincel, que é mais fácil. Com um pincel sintético é mais fácil. Aqui com a água, estão a ver, pronto. Toda esta parte está, aqui deixa-se um pouco também, quero estas partes abertas, não quero aqui muita água, vão ver. Aqui torno a tinta mais consistente, mais espessa, com mais pigmento. Vão ver? Pego isto tudo em úmido, deste lado um bocadinho mais, vão ver? Aqui deste lado, deixo estar assim. Pronto. Aqui com a água, sempre dando mais força, estão a ver? Pronto. Aqui tenho que fazer uma auréola à volta. Não estejam muito preocupados com a definição, aqui já foi demais. Quando isto acontece, nós pegamos com um papel de cozinha e limpamos assim só. Fica marcado, há sempre pequenos toques, estão a ver? Podem usar um pincel mais fininho, dar sempre esta corzita, porque é o que ela tem. Vão ver? Pronto, do limão. Esta é a primeira cor. E aqui assim nós vamos pegar na cor consistente, limão transparente, para vocês verem a transparência da cor, fazer sempre. Lá está, aqui assim. Posso sempre pegar num toquezinho de laranja, uma coisa mínima. Vamos pegar num laranjazito, um toque, uma coisa mínima aqui. Pode ser pequenas influências aqui, da zona onde estão a trabalhar. E ao mesmo tempo vocês ficam a observar a importância de mexer com outras cores ou não. Esta parte rápida está. Enquanto isto vai, aproveitamos e damos já a área de sombras. Para a área de sombras, vocês, esta área aqui, vocês vão escolher um magenta, um alizarinho crimson ou um carmim, por exemplo, com um pedaço de azul ultramarino. Façam uma espécie de um lilás ou um azul quase com lilás. Eu vou fazendo aqui para vocês verem mais ou menos a mistura. Pronto, se eu pegar num pedaço de azul ultramarino, claro. Se eu pegar num magenta.
Se eu for misturando as duas até encontrar um tom que me agrade, estão a ver? Encontrei este tom, mais ou menos, e vou-lhe juntar um pouco de sombra natural. Sombra natural, e vou buscar um tom mais ou menos, fica uma espécie de um cinzento. O que é bonito deste cinzento é que quando seca, vocês, se estiverem a ver bem, vão encontrar pequenas partículas destas cores, o que torna o trabalho engraçado. Eu aqui assim vou dando, estão a ver? Mesmo misturando um pouco, para não quebrar, e aqui faço a mesma coisa, estão a ver? Aqui o limão, para, se não quiserem deixar uma linha muito quebrada, com um pincel só com água, eu vou usar um pincel espatulado, vocês fazem só com água, estão a ver? E deixam ele fluir à vontade. E aqui faço a mesma coisa. Deixem fluir à vontade. For demais, é limpar os excessos ou com um coiso, limpo o excesso, ele tem umidade, é o suficiente. Aqui, se eu não quiser tanto, eu limpo o excesso. Vamos ver? Ele aí trabalha à vontade, faz este trabalho como ele gosta e dá esta influência. Como vocês estão a ver, a aguarela depois de seca fica um bocadinho mais clara que estava quando a tinta estava úmida. Isso é um processo normal da aguarela, da absorção que o papel faz da água e do pigmento. Normalmente perde 25 a 30%, dependendo do tipo de papel, perde sempre alguma cor quando se pinta com aguarela sobre papel. Portanto, nós agora vamos, se queremos, vamos voltar a requalificar um pouco do amarelo nesta parte. Aqui assim no limão. Voltamos a pegar o mesmo amarelo, portanto mais a mesma cor, e vamos começando a dar um bocadinho mais aqui em cima. Vão ver? Aqui vamos forçando um pouco mais. Aqui assim também eu vou dando com a cor, todo este lado vem daqui uma parte, daqui assim também. Estão a ver a forma como eu estou a fixar as cores, e agora com a água eu vou diluindo para que ela não fique tão espessa. Estão a ver? Só com a água vou diluindo, estão a ver? Ela vai formando toda esta, vai criando assim à volta, deixando aqui a mesma coisa mais espessa, a cor mais espessa. Aqui assim eu dou com mais força também, vamos ver, todo. Ora bem, aqui há partes, pequenos toques, vou dando aqui, se eu não quiser tanto, quando nós vimos que não queremos tanta cor, o que nós temos de fazer, limpamos o pincel com água, deixando só umidade, não deixando muita água. Trabalhem sempre ou com uma esponja ou com um pedaço de papel, de forma a poder limpar o excesso de água ou o excesso de cor do pincel. Ver? Fazem isto assim. Esta parte estão a ver, ganhou mais força, ganhou mais luz. Agora vamos passar para este lado e vamos introduzir uma nova cor, que é a sombra natural. Eu vou pôr aqui, eu esqueci-me de pôr há bocado, sombra natural. Esqueci-me há bocado de pôr esta mistura, vou pôr a mistura que tinha feito para a sombra, vou colocá-la aí também, azul ultramarino, um bocadinho de magenta e um toque de sombra natural. Mais
sombra, aqui fica o cor da sombra. Ora bem, com uma mistura que eu faço deste amarelo, estão a ver? Mudei de pincel para um pincel mais pequenino, com a mistura e um bocadinho de sombra, eu vou dar um toque de uma cor mais sombria, que é esta cor aqui. Vamos ver? Fica uma cor um nadinha mais sombria, quente à mesma, onde eu vou começar a dar a cor aqui dos gomos. Os gomos, estão a ver? Tentar fazer assim. Vão deixando pequenos pontos de branco, porque há sempre luminosidade. Estão a ver? Posso pôr, para achar melhor, um bocadinho mais também de laranja, se vocês quiserem. Pronto. Aqui, talvez não tanto. Assim, fica esta cor. Deixem sempre uns pontos, que se levar demasiada água, uns pontos. Estou a pôr muita água. E tentem não tapar, há uma linhazinha aqui. Há uma linhazinha aqui pequenina, vocês tentem não tapar. Deixar sempre algumas partes em branco e vão fazendo assim. Aqui a mesma coisa, mais amarelo. Do mesmo lado. Aqui. Desta parte a mesma coisa. Aqui. Atenção que é sempre uma primeira. Deixem sempre umas cores em aberto. Uns pontinhos brancos. Aqui a mesma coisa. Não é preciso muita água. A área dos caroços. Pronto. E agora esperar que seque para voltarmos outra vez à pintura. Voltando agora, vamos começar a dar mais forma e mais escurecer as partes menos iluminadas do limão. Trabalho sempre com esta área de sombra, estão a ver, aqui. Começamos pelas as mais quentes e as mais pequenas. Dou um toque aqui, aqui, deste lado, um pequeno aqui. Quando dou o toque, só ponho ali a tinta e agora vou-lhe dar uma coisa mínima. Estão a ver? E aqui faço exatamente a mesma coisa. Ele começa a formar-se, pegando na mesma cor. Vou começar por dar um toque aqui, nas que dão mais expressões. Deixem a pinta e aqui assim voltem a fazer isto, assim. Aqui volto a pôr e à medida que nós formos vendo, agora vou disfarçar esta para não ficar tão forte. Ele parece muito escuro, mas assim que nós começarmos que ele começar a aqui pegar, vamos ver, todas as zonas frias têm que ter um pouco de violeta, azul e magenta misturados. Posso dar aqui um bocadinho mais de azul, talvez.
aqui azul, estão a ver? Um toque de violeta, um bocadinho mais de azul, pronto. E misturo, é a cor de sombra que eu dou ali, e misturo aqui um pouco sim. Vamos ver, ela já começa a ficar. Aqui dou um toque, aqui outro, e como viram a expressão, eu vou disfarçando com a água. Limpo o pincel, convém ter sempre o pincel limpo com água limpa, e vamos disfarçando assim. Toda esta área vai ganhando forma. Vão ver? Aqui pôr um bocadinho de água e vamos sempre dando todo este lado com mais força. O limão começa a ganhar mais expressão, aqui a mesma coisa, e vamos dando com mais força, pegando na própria cor que aqui está, e ela pode passar um pouco para baixo, não tem mal nenhum. Estão a ver? Pronto. Aqui a mesma coisa, e já começam a perceber que é um limão. Com um pincel espatulado com a água, só com a água, voltamos a fazer o mesmo exercício. Tá? Aqui eu não a quero tão forte, e então dou um toquezinho assim. Se eu quiser forçá-lo, aqui quero abrir um pouco, se com o tal pincel limpo, só eu posso chegar e tirar um pouco da água de cor aqui. Estão a ver? Ele ganha esta expressão. Aqui dou mais intenso deste lado, e aqui um toquezinho, vamos ver, e esperar que ela seque para ver o resultado. Entretanto, com o amarelo eu vou dar um toquezinho de amarelo, um bocadinho mais de amarelo, não muito, para dar mais uma expressãozita aqui. Pronto. Talvez um pouco mais aqui também. Aqui, se eu não gostar desta... mas eu gosto, fica bem assim. Pronto, este limão, tá? E nós vamos voltar aos gomos outra vez. Pegando nos gomos de um pincel, mas voltamos a pegar na mesma mistura que fizemos com o amarelo transparente, o amarelo limão transparente, e um pouco de sombra natural. Ora, estão a ver? Vão encontrar esta cor assim. Assim. E aqui vamos voltar a reforçar aqui estas partes. Ora bem, aqui um toque, estão a ver? Ali dando pequenos toques, criando expressões. Ele parece muito forte, mas vocês vão ver que vai ficando aqui mais, de vez em quando dar um pouco mais de amarelo, e vão fazendo todas estas, isto aqui mais um toque, ali também, aqui mais amarelo, vamos ver? Pronto. E aqui a mesma coisa, deste lado, um toquezinho mais forte ali, a ideia do... Aqui a mesma coisa. É sobrepor. Voltar praticamente a fazer, usando a mesma cor, sobrepondo um pouco, reforçando nesta área aqui. Mais intenso aqui, se eu pegar um pouco, estão vendo?
aqui em algumas zonas pode-se forçar um bocadinho mais com sombra pura, sombra natural pura, nestes lados. Estão a ver aqui junto ao... E agora vamos esperar um pouco isso a secar. E agora é só dar os toques finais do trabalho e completar, e ele está feito, muito simples, como vocês veem. Aqui eu vou pegar outra vez, não com tanta água, menos água, uma tinta unadinha mais encorpada, com um bocadinho do laranja, dou um toquezinho muito ligeiro, não pode ser muito, estão a ver, aqui, e vou dar pequenos, antes de passar para o laranja, não, pode ser, aqui mais amarelo, não quero tanto laranja, é isto assim, vou dar pequenos toques, aqui assim à volta, estão a ver, aqui por exemplo, eu forço mais, aqui um toquezinho mais, aqui deste lado a mesma coisa, para forçar, dou pequenos toques aqui eu quero dar mais força, estão a ver? São expressões que nós vamos ganhando que dão graça ao limão. Eu vou dar mais força aqui também, não muito, deste lado um bocadinho mais também. Ora, vou pôr, não, nada de especial aqui também, deste lado um pouco mais, só. Fazer pouca tinta. Estão a ver que começa a ganhar mais expressão. Aqui a mesma coisa. Não dou muito mais. Deixo estas pinceladas por cada uma fica bonito. Aqui eu deixo sem marcar muito. Posso pensar em dar mais acentuado deste lado, aqui, um toque, não muito. Vamos ver. Fica bem assim, faz a ligação. E agora, aqui também, com algumas expressões muito poucas, dou alguns traços mínimos, também aqui, uma coisa mínima, mais cá embaixo, assim. Ela está bonita, não tem quase aqui a mesma coisa, pequeno toque ali ou ali, estão a ver, um bocadinho mais diluído, assim, um toquezito ali ou outro, um pontinho aqui ou outro, e a aguarela está feita. Pronto, as cores que estão são estas, não foram usadas muitas cores, também não é o propósito. Aqui a demonstração sobre um limão está feita. Espero que tenham gostado e que se divirtam a fazer este trabalho.